Olá, espero estejam todos bem. É sempre motivo de grande alegria podermos refletir uma vez mais sobre um tema à luz da doutrina espírita. Hoje vamos explorar a parábola do filho pródigo, de Lucas, no seu capítulo 15. Essa parábola é rica em personagens, mas também é rica em interpretações. Hoje vamos refletir sobre uma das interpretações. Diz a parábola que um certo homem tinha dois filhos. Esse homem, naturalmente, está se referindo a Deus, ao Criador. E logo de cara a gente fica pensando, como assim? O Criador tem só dois filhos? Mas representa dois gêneros de criatura humana. Né? Vamos ver que existe o filho chamado de filho pródigo e o filho que ficou em casa, que não pediu metade do que ele tinha direito, né, como um dos filhos, e tendo deixado a casa paterna. E o outro não fez isso. Então, logo de cara, a gente já fica imaginando, como assim dois filhos? Sim, são dois gêneros de criaturas humanas, que a gente vai, ao longo da nossa conversa, ver se a gente consegue perceber esses dois tipos, esses dois gêneros. Mas esse senhor tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte que me pertence. E ele partiu, o dono da fazenda, repartiu entre eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente. Então a gente já tem aqui alguns elementos. Né? Esse filho mais novo tomou posse dos bens paternos, deixou a casa paterna, foi para uma terra longínqua, né? Distanciou-se da sua origem e lá gastou tudo dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra distante que ele foi uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. Então, ele, por viver de uma maneira dissoluta, agora dilapidou tudo que tinha amealhado junto do seu pai, passando necessidades extremas, agora passou a ter que apacentar porcos. Comia o que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Então passava fome. Mas, num determinado momento, diz a parábola, e caindo em si, disse. Então vejam que houve necessidade desse momento de sofrimento. E, em função desse momento de sofrimento, esse filho mais novo caiu em si. Né? Veja que para cair em si, precisamos de algum choque, de algo que nos faça olhar para a situação, perceber o que está ocorrendo. Enquanto esse filho mais jovem dispunha dos bens que ele amealhou junto ao seu pai, ele não tinha nada que o fizesse parar para pensar, para observar melhor. Mas aí, caindo em si, ou seja, passando a ter essa oportunidade de pensar melhor, e para cair em si, não basta só pensar melhor, porque eu posso pensar e continuar achando que eu sou a última criatura do planeta, que eu sou injustiçado. Então, cair em si é voltar-se para a sua intimidade, para a sua realidade. Ter a oportunidade de, uma vez esvaziando-se de todo o egoísmo, de tudo que o chamava para dilapidar os bens, de tudo que ele imaginava que fosse felicidade fora dele, cair em si significa perceber que está em si uma possibilidade diferente de ser feliz. Caindo em si, diz a parábola,
disse: quantos dos servos de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Bom, ele lembrou-se que na casa paterna os servos viviam tendo tudo, dispunham de tudo. E aí entra na parábola um elemento novo da parábola. Enquanto que a gente está sabendo que esse senhor tinha 2 filhos, um que pediu o que lhe pertencia e saiu, e o outro que ficou. Bom, não tinha mais ninguém nesse contexto? Tinha os servos. E eles, o que são esses servos da parábola, né? Porque o filho pródigo, o filho não pródigo, o pai, Joana de Anjos diz que essa parábola devia se chamar o pai misericordioso, não o filho pródigo, né? Seria mais próprio. Mas vamos em frente. De qualquer maneira, ele imaginou quantos dos servos do meu pai têm pão e abundância e eu aqui pereço fome. Então, esses servos, o que poderíamos imaginar como sendo esses servos da parábola em questão? Tendo o Senhor, pai desses 2 filhos, como o Criador, Deus, os servos, aqueles que faziam a vontade dele sem questionar, sem pedir a parte que lhes pertencia e sem questionar o que deviam fazer ou deixar de fazer, apenas executavam, naturalmente esses servos não deverão ser mais do que todas as criaturas que Deus criou, que o servem sem questionar, instintivamente, como toda forma de vida, animal, mineral, vegetal, que existe no universo, que serve ao Criador sem questionar se o Criador está servindo mais a uma do que a outra. Não é? Então, ele lembrou-se desses servos que, junto do seu pai, tinham tudo. Porque toda forma de vida, como disse Jesus, até os lírios do campo tem do que se nutrir, tem a beleza natural. Então, se a gente for ver na natureza, tudo que existe na natureza é divino, é suprido pelas bênçãos divinas, é nutrido pelas bênçãos divinas e cumpre o seu dever junto da natureza, de acordo com a lei natural ou divina. Então, ele lembrou que junto do Pai, todos os servos. Imaginem se num determinado momento da nossa existência, momento difícil que fosse, e a gente tivesse caído em si, a ponto de encontrar dentro de si essa certeza de que todos os servos do Criador têm tudo do que precisam e cumprem a sua missão junto do Criador. Para chegar nesse nível, nós temos que ter tido uma introspecção, ter encontrado esse reino de Deus dentro de nós de tal profundidade que cairemos em si. De fato, não haverá dúvida de que tudo na criação é regido por esse Pai. E esses servos, passaremos a ver esses servos que não temos dúvida de que eles existem, em tudo na natureza. Tudo serve ao Pai. E o próprio Jesus, quando teve a oportunidade, nos falou que tinha vindo para servir e não para ser servido. E toda vez que nós nos encontramos em dificuldade, quase que todas as oportunidades em que estamos em conflito, em dificuldade, a gente pode pensar, será que... onde é que começou essa nossa dificuldade? Será que eu quis ser servido? Ou estou nesse contexto de sofrimento porque quis servir? Aquele que serve não cobra nada de ninguém. Os servos aqui dessa parábola não são os que cobram se Deus está se dedicando mais a um reino do que a outro reino. Não. Os servos servem, não questionam.
Então esse filho que tinha saído, o filho pródigo, quando caiu em si, lembrou-se dos servos. Lembrando que eles tinham tudo em abundância. Tudo aquilo que Deus criou, Ele mantém, Ele sustenta. Levantar-me-ei, disse o filho pródigo, e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Veja que para ir ter com o pai, há necessidade de se levantar. Enquanto nós ficarmos nos queixando por estarmos numa determinada situação em frente a um obstáculo qualquer, tendo que vencer qualquer dificuldade, enquanto estivermos achando que a gente tem que sofrer, apenas tem que sofrer para poder garantir um lugar no céu, nada estará acontecendo de especial. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, para ir ter com o pai, nós precisamos nos levantar. Erguemo-nos. Ir ao encontro do Pai, do Criador. Então, repetindo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, veja que levantar-se e ir na direção do Pai e dizer e confessar-se, errei, é o melhor jeito de se pedir perdão, é reconhecer que podia ter agido de uma forma melhor. E automaticamente nós estamos nos dispondo a partir dali nos conduzir de outra forma. Com isso a gente se auto-perdoa. Enquanto nós ficarmos num contexto de quem tem que sofrer para poder merecer uma situação melhor, nem sempre estaremos dispostos a nos auto-perdoar. Não é? Continuando aqui. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja que é diferente essa humildade, esse exercício de humildade. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso não nos autoriza a fazer o que a gente tem um hábito muito seguidamente de fazer, é de olhar para nós mesmos como sendo muito pequeno, um espírito imperfeito, tentando ser espírita, como a gente ouve muito, né? A gente está tentando. Na verdade, a gente não é um espírito imperfeito. Porque nós estamos numa condição de inferioridade. Se Deus tivesse nos criado imperfeitos, ele seria imperfeito. Nada dele, criado por ele, é imperfeito. Tanto que os espíritos no livro Céu e Inferno, no seu capítulo 3, eles deixam isso bem claro. Deus nos cria simples e ignorantes, mas dotado de aptidão para tudo aprender e progredir. Então, aprender algo que nos faça progredir, né? Porque esse progresso lá, nesse capítulo 3 do livro Céu e Inferno, ele está bem claro o que é esse progresso. Com o progresso, diz lá o texto, o espírito adquire novas faculdades, novas possibilidades. Aquele que já progrediu um pouco mais, ouve, sente, percebe o que o espírito que ainda não progrediu não percebe, não sente, não tem aquela faculdade. Então isso fica bem patente que essa condição de um pouco mais evoluído é própria daquele que percebe mais, que já ao ouvir um som, sabe o que aquilo significa, aquilo reverbera na sua alma de alguma forma que não vibra na alma daquele que não progrediu. Mas isso não quer dizer que ele está numa condição de imperfeição, ele está numa condição de ignorância. Temos as possibilidades em nós em germe. Então precisamos fazer vibrar essas cordas na nossa alma
a fim de que a gente brilhe, né? Não fosse assim, Kardec não colocaria na codificação o entendimento dele com relação à educação como sendo ex ducere, tirar de dentro. Então não há como tirar de dentro algo que não existe dentro, né? Então essa autoeducação que depende unicamente de nós continua presa nesse contexto de ex ducere. A autoeducação também é um ex ducere, só que nós precisamos fazer por nossa conta. Cair em si significa ter necessidade da gente se recolher para perceber mais na nossa intimidade, para encontrar em cada vez mais profundidade esse reino dos céus, esse reino de Deus que se encontra na nossa intimidade. Então, cair em si significa isso. Ao cair em si, a gente começa a perceber que os servos, repetindo aqui com relação à parábola, que os demais organismos da criação, que as demais criaturas originárias de Deus, todas servem ao Criador. Cada uma no seu círculo, cada uma no seu nicho, mas todas servem. Levantando-se, foi para o seu pai. Então veja que estamos aqui repetindo a necessidade de a gente se levantar. Enquanto ficarmos nos queixando, a gente não está disposto a se levantar e nem a ressarcir o mal que possivelmente tenhamos nos autoculpando, né? Nós queremos uma situação diferente sem que a gente esteja dispostos a se levantar. Então, existe um autor de um livro chamado A Biologia da Crença, Bruce Lipton, é um professor da Faculdade de Medicina nos Estados Unidos, que ele o livro não é um livro religioso, né? É um livro do biólogo que ele é um biólogo molecular, que teve como objetivo buscar o cérebro da célula. Durante toda a sua vida ele pesquisou para encontrar o cérebro da célula e escreve nesse livro chamado A Biologia da Crença sobre o cérebro da célula. Mas num determinado momento do livro, ele divide as criaturas humanas em dois grupos. No grupo dos que reclamam, né, dos que estão sempre como vítimas do contexto, vítimas da situação. E vejam só que interessante, o outro grupo é o grupo dos co-criadores. Como assim? No meio espírita, a gente discutir co-criador e vítimas, a gente sabe do que está falando. Mas quando alguém, não em nome da religião, divide a humanidade em dois grandes grupos, o grupo das vítimas, dos vitimizados, e o grupo dos co-criadores. Olha o nível, né? Então, nós espíritas temos que tomar cuidado para daqui a pouco não sermos ultrapassados por quem nem está pensando em ir para o céu, né? Nem está pensando numa situação melhor quando desencarnar, e está vendo a humanidade em dois grandes grupos, vítimas e co-criadores. Então, enquanto nós estivermos num contexto de nos queixarmos de alguma coisa, nós estaremos no contexto dos vítimas, no grupo das vítimas. Para ser um co-criador, eu já estou dando de mim. Veja que os servos da parábola são co-criadores. Eles não estão questionando se o Criador favorece mais um reino do que outro reino. Não, eles servem. Então, eles fazendo a parte deles, sendo a engrenagem que foram criadas para executar aquilo na natureza, é aquilo que eles executam, sem questionar. Então, esses são co-criadores. A partir do momento em que nós adquirimos a possibilidade da razão, a gente escolhe se a gente quer ser co-criador ou quer ser lastimador, quer ser do grupo das vítimas, né? Porque o grupo das vítimas é aqueles que têm motivo para não estar realizando nada de relevante, sempre
veja que para estar no contexto de vítimas é muito sutil às vezes, né? Porque a gente tem um hábito tão grande de reclamar que não percebe que, às vezes, inconscientemente, eu me encontro num contexto de alguma tristeza, algo que me toma, né, durante um momento do dia, porque o tempo está muito cinzento, ou porque está muito frio, ou a gente começa a reclamar de que está muito quente, e não percebemos que é, nos mantemos mais no contexto de vítimas do que no contexto de co-criador. Para estar no contexto de co-criador, eu preciso já ter caído em mim. Próprio daquele que já caiu em si e percebeu que todos os demais servos, todos os demais elementos da natureza apenas servem. E até Jesus, o expoente maior da criação divina, disse que veio para servir e não para ser servido. Então, aquele que caiu em si já percebe, desde a ameba, o ser mais ínfimo, até o ser maior. Serve. E que isso gera felicidade, gera liberdade. Servir gera liberdade. Então, nós estamos aqui ainda no filho pródigo, né, que está pensando em voltar para casa. E aí, antes dele voltar para casa, ele está pensando tudo isso. Ele caiu em si, ele lembrou de como é que era junto do pai, de que tudo que ele tinha, e que até o último dos servos tinha tudo em abundância. Então, ele começou a refletir sobre o que é viver junto do pai, né? Do qual ele era originário, da condição de estar junto do pai. Como nós somos criaturas divinas, nós saímos desse regaço divino, nós saímos das mãos divinas. Então nós temos, que seja inconsciente, essa origem divina nos faz ter a possibilidade de lembrar o que é viver mais próximo do Pai, desde que a gente pare. Acostume-se a uma condição de recolhimento, de serenidade, de paz, que nos possibilita perceber mais esse contexto interno. Mas há necessidade de nós nos levantarmos. E foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, que se move na sua direção com íntima compaixão. E correndo-se, o pai, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então veja que o pai, quando ele resolve ir na direção do pai, de longe o pai o percebe. E corre na direção dele. E o abraça e o beija. Muito interessante. Porque muitos de nós pensam assim, Deus é muito grande, ele está muito distante, não perderia tempo comigo. Eu até faço uma prece de vez em quando, antes de deitar, né, aquelas nossas preces que a gente não sabe que horas foi ou assim seja, e já dormiu antes, porque Deus está muito distante, ele não se ocupa de mim, eu sou muito pequeno, sou um espírito imperfeito. Nada disso, né? Deus é imanente. Foi ele que pensou na nossa existência. Foi ele que nos criou. E ele não nos deixaria ao léu, à matroca. Então, essa imanência divina faz com que a mínima disposição íntima em ir ao encontro do Pai, ele já corre na nossa distância. É um sentido figurado, claro, é uma metáfora, né? Mas para dizer que o mínimo movimento nosso na direção do Pai já nos sintoniza com Ele. Já estaremos numa condição diferente. O mínimo movimento. Mas para isso precisamos melhorar a nossa condição de percepção. Enquanto a nossa percepção for externa,
enquanto a nossa preocupação for com as coisas do mundo físico unicamente, nós não teremos ouvidos de ouvir, não perceberemos, nem olhos de ver internamente, a fim de cair em si. Então, esse pai saiu correndo na direção do seu filho, moveu-se com íntima compaixão. Olha que algo interessante, né? Veja que se a gente levasse verdadeiramente em conta o que está nessa parábola, a nossa confissão íntima, nos nossos momentos de intimidade com o Criador, ela seria outra. O colo divino, o ombro divino, ele seria uma necessidade diária, em que nós estaríamos ali com uma sinceridade tamanha, nos confessando a dificuldade daquele dia. Embora ele saiba, ele nos viu o dia inteiro, mas eu preciso falar com ele. Mas eu preciso levantar-me. Eu preciso falar com essa confiança de que no dia seguinte eu quero estar mais atento para cuidar mais da minha intimidade, para ser um pouco mais autônomo moralmente e ir produzindo felicidade na minha intimidade e em torno de mim. Disse o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, veja que diante dessa confissão do filho pródigo, o pai disse aos seus servos, olha com o que ele respondeu: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e ponde-lhe o anel na mão e sandálias nos pés. Preparai o bezerro cevado, e comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Essa é a resposta do pai. Veja que como é que o pai nos olha quando a gente está distante, da nossa origem, distante do pai, tendo se apartado do pai e tendo gasto todos os recursos que a gente se achava no direito. O pai disse assim, usando os servos, né? Os servos, toda a criatura divina, tudo que existe, veja, a nossa roupa, o que a gente come, nosso calçado e todos os demais utensílios, não só o nosso alimento, eles têm elementos divinos na sua composição. Até o nosso corpo divino, nosso corpo físico, é feito por trilhões de células, cada célula sendo um indivíduo, um organismo, formando o conjunto de tecidos que formam o nosso corpo, do qual nos servimos durante uma existência toda. Então, disse ele a esses servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde o anel. Então, novamente, a gente voltando ao Criador, a gente se veste dessa condição divina. Veja que o nosso perispírito, ele retrata uma condição íntima. E isso é automático. Ao respirarmos confiança, ao respirarmos melhor, por estarmos numa condição melhor, o nosso perispírito se veste desse equilíbrio. Ele reflete esse equilíbrio. Nós expressamos, veja, o anel, a roupa, as sandálias, são a expressão dessa intimidade mais equilibrada, agora por estarmos mais perto do Pai, mais junto do Pai. Então, o Criador não julga nesse instante. Não está preocupado de o quanto estávamos perdidos. Tanto que ele diz,
estava morto e reviveu. Então interessa agora para o pai que esse filho reviveu. Não interessa castigá-lo em momento algum. Tinha se perdido e foi achado. Então, para o Criador, interessa o momento atual, agora. Qual a nossa disposição agora? Esse filho tornou a casa paterna. É isso que interessa ao pai. Por isso que Paulo diz num determinado momento que o amor cobre multidões de pecado. Ou seja, o que vale agora não é o quanto a gente errou, é qual a disposição de acertar. Porque uma vez estando acostumado a acertar e a nossa disposição for sincera e definitiva em andar com o passo na direção do bem, nós, embora tenhamos dívidas do passado, isso não nos impedirá de escolher o bem hoje. Desde que tenhamos caído em si, em nós mesmos, e desde que tenhamos nos levantado e agora aprendido a agir no bem. Alguém que aprendeu a agir no bem, dali em diante, agirá no bem e beneficiará não só aqueles junto dos quais prejudicou, como junto de quem quer que seja. Então, seria um ato pouco inteligente nós queremos ficar na retaguarda, nos culpando e nos autoflagelando para poder merecer uma situação melhor. Isso é muita comodidade. Autoflagelação é uma acomodação psíquica de quem de fato não quer pagar o preço e a disciplina necessária para ter autonomia. Então, é isso que a parábola mostra com relação ao Criador, que não nos julga. Apenas diz aos servos: esse é o meu filho que estava perdido, e foi achado, que estava morto e reviveu. Veja que interessante. O filho, por estar ignorante da sua situação, é considerado pelo Criador como morto. Engraçado. Aí a gente entende por que Jesus, num determinado momento, disse: vim para que tenhais vida, vida em abundância. Então, ele estava falando para quem tinha vida física. Então, ele não estava falando vida física, ele estava falando dessa vida em abundância, dessa plenitude em que a gente poderia viver se caíssemos em nós mesmos, se nos levantássemos e fôssemos na direção do Pai, pedindo-lhe perdão e querendo ser um dos seus servos. Servir. Nada mais. Mas tem um outro personagem nessa parábola. O filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças da comemoração que o pai tinha promovido pela recepção, pela chegada do filho. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E o servo lhe disse: veio teu irmão e o teu pai recebeu-o com festa, porque o recebeu são e salvo. Mas o filho mais velho, ele se indignou e não queria entrar, não queria participar da festa. E saindo, foi ao encontro do pai. Mas o pai, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um teu mandamento. E nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a parte que lhe coube com as meretrizes, ofereceste-lhe um bezerro cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A parábola termina por aí.
Mas nós não imaginamos que isso não foi suficiente para o filho mais velho querer participar da festa, não é? Porque em que contexto estava esse filho mais velho? No contexto de co-criador ou de vítima? De vítima, não é? Embora ele estivesse junto do pai, embora ele estivesse se servindo, e embora a gente olhasse para essa criatura como uma criatura aparentemente sem problemas, ele estava num contexto de vítima. Porque o vítima acha que qualquer comemoração que não é comigo, nada que é para me servir, é bem visto. Então, o filho mais novo já tinha se disposto a ser um co-criador quando ele diz: pai, querendo se colocar como um dos teus servos. Coisa que o filho mais velho não estava disposto, mesmo não tendo dilapidado os bens do pai, mesmo estando junto do pai, ele se achava merecedor da atenção única do pai, e o pai não poderia receber com festas, com júbilo, com regozijo o seu filho. Veja que esse regozijo que o pai recebe um filho que tinha se perdido também é algo muito interessante da gente prestar atenção. Porque a gente acha que por nós sermos espíritos imperfeitos, devedores, portanto, nós nem temos direito de nos aproximar tanto de Deus. Mas o Criador nos receberá com regozijo, com festa, e virá correndo na nossa direção. Vejam, meus irmãos, que só isso nos colocaria numa responsabilidade imensa por criar esse hábito de periodicamente fazermos essa sintonia com a nossa origem. Perceber um pouco mais, exercitar essa atenção, essa percepção um pouco mais. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, ela diz assim, num determinado momento: a sombra existente no ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na sua realidade existencial. Porque a gente se vê, quando a gente para pensar, para refletir, para orar, para meditar, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquilo que tem nos preocupado muito. São as nossas culpas, né? Aquilo que a gente acha que não nos torna merecedor de nos aproximarmos do Pai. Como se a gente precisasse dilapidar um pouco mais dos bens dos quais temos, né? E a gente continua num contexto de sofrimento. Mas essa taxa de sombra que nos vem impedindo, obstaculizando a possibilidade de nos aproximarmos do Pai, diz Joana de Ângeles, que ela não deve ser combatida. Ela deve ser diluída pela integração na sua realidade existencial. Ou seja, se o meu objetivo for não dever quanto eu acho que devo, e isso transformar-se numa tensão que me impede de me achar no direito de me aproximar do Criador, isso vai ser uma barreira enorme. Essa integração que Joana de Ângeles fala na sua realidade existencial é própria daquele espírito que já é um espírito bom, um espírito puro. Veja que ele não deixou de saber tudo o que ele passou enquanto na sua infância espiritual, só que isso faz parte da sua memória infantil. Aquilo não carrega aquilo como uma culpa que o impede, que o escraviza de se manter inferiorizado. Veja que saber que a gente já fez algum ato complicado não significa que eu não deva, né, ter essa pretensão de querer ser um espírito melhor, porque quanto melhor eu for, mais cedo e melhor eu posso ressarcir o meu passado. Então, devolver
o que a gente prejudicou alguém no passado, é mais fácil, é menos sofrido se a gente estiver habituado a fazer o bem. Foi isso que Paulo quis dizer, que o amor cobre multidão de pecado. E querermos ficar num contexto de vítima é essa situação de que a gente acha que tem que sofrer. Se a gente não sofrer, a gente não vai para o céu. Esse é um vítima. O co-criador, ele admite que ele tem os pés sujos de lama, como diz Divaldo Pereira Franco, porque a gente está saindo do pântano dos enganos, do pântano da ignorância. Mas esses pés sujos de pântano não nos impede de progredir, de a cada dia estar mais leve, mais autônomo moralmente e podendo com isso estar mais competente diante de si mesmo, das suas escolhas e sendo um bom exemplo para quem quer que conviva conosco. Não é? Então, sempre vale a pena nós olharmos para a nossa intimidade. Ora, durante o dia, a gente pode estar num contexto de vítima. Durante as 24 horas do dia, nem sempre a gente vai estar num contexto de vítima. Mas em outro momento, nós podemos estar num contexto de co-criadores. Né? Pelo menos junto daqueles que a gente ama, daqueles que a gente quer bem, ou daqueles que a gente depende. Né? Então, nós ainda somos seres em evolução, então, diante daqueles dos quais a gente depende, a gente age de uma forma. E daqueles que a gente não depende, a gente age de outra forma. Ainda somos seres tipo camaleão. Conforme o contexto, a gente se apresenta de uma forma. Mas o nosso objetivo na Terra é termos essa integridade, essa autonomia. Só que para percebermos o que é que nós estamos representando em cada situação, só se a gente aprender a prestar melhor atenção. O que estamos representando nesse instante diante de pessoas das quais nós dependemos? E o que é que estamos representando nesse instante diante de pessoas das quais nós não dependemos? Nosso fanal é essa integridade, esse compromisso conosco mesmos. Isso nos colocará num contexto de co-criadores, independente do contexto. Nós começaremos a brilhar, porque na nossa intimidade já descobrimos, já nos levantamos, já caímos em si, como diz em nós mesmos, como diz a parábola, e já percebemos o nosso valor, porque agora temos essa experiência de quem achou um porto seguro na sua intimidade. Então fica diferente. Só quem já percebeu a grandiosidade que é a sua origem, a grandiosidade do que tem latente nas suas possibilidades, é que pode ser humilde verdadeiramente. Aqueles ainda que ficam olhando o que o outro tem e o quanto inteligente o outro é mais do que eu, o quanto mais bonito o outro é mais do que eu, quanto mais alto, quanto mais isso, quanto mais aquilo, é próprio de quem não descobriu o quão grande é em termos de possibilidades. E que a disciplina vai fazer total diferença para que eu exercite melhor atenção, para que eu perceba que para cair em si, perceber como é que funcionam as leis do universo, perceber o quão grande nós somos, eu tenho que aprender a perceber mais, a prestar real atenção, atenção plena, total, que vai possibilitando as nossas preces, que vai possibilitando inspiração, que vai nos dando uma possibilidade de sermos intuídos. E essas introspecções
que vamos nos acostumando a fazer com regularidade, vai fazer com que novos caminhos se formem no nosso cérebro. E vamos tendo maiores possibilidades durante as outras horas, os outros momentos do nosso dia, para que durante todos os momentos a gente tenha maiores possibilidades de se enxergar, de perceber o papel que está vivendo naquele instante, a fim de não escorregar naquilo que disse Paulo quando falou: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, veja que, para que a gente não perceba que pensou o que não gostaria de estar pensando, que tem emoções que não gostaria de estar tendo depois de as ter, há necessidade de nos aprendermos a prestar melhor atenção, a estarmos mais atentos a nós mesmos. Né? Disse, segundo Joana de Ângeles, que Jung, segundo ela, num determinado momento disse que a criatura humana vive de uma maneira como se uma mão não soubesse o que a outra faz. Veja que, nesse sentido de estarmos fazendo coisas inconscientemente. Quando a gente viu, já fez. Porque a gente, de uma certa forma, colocou aquilo no nosso modus operandi, de uma forma padrão, né? Por coisas que aconteceram no nosso passado, nessa encarnação, em encarnações passadas, e aquilo está no nosso subconsciente. Não temos consciência de que aquilo está fazendo viver o nosso corpo de uma forma, mudando o metabolismo, sem que a gente tenha consciência do porquê que eu estou hoje tão agitado, porquê que eu estou com tanta raiva e nem sei do que, eu tão desconfiado, tão triste. Né? Então, esse condicionamento ao longo de várias encarnações, dessas encarnações e de várias encarnações, segundo a forma com a qual a gente viu os acontecimentos e guardou esse resultado com aquele valor, isso continua trabalhando na nossa intimidade. E continua nos escravizando a um passado ignorante, como se isso tivesse ainda acontecendo hoje. Mas hoje, esse momento é um momento novo, em que nós não teremos vida plena, vida verdadeira, se deixarmos esse passado nos sequestrar a todo instante, sem que a gente tenha consciência. Para termos consciência de que estamos sequestrados pelo passado complicado, nós temos que aprender a prestar melhor atenção, para integrar esses acontecimentos na nossa existência, a ponto de, daqui a pouco mais, a gente olhar para esse passado como algo integrado, como algo fazendo parte de nós, mas que já não mais nos escraviza. Nesse momento, nós poderemos dizer com Fernando Pessoa, quando diz assim: para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Muito obrigado, fiquemos em paz, Deus nos abençoe e nos guarde.